pela presença de cada um de vocês. Nesse momento que nós vamos começar novamente aqui, ou continuar com um tema que é extremamente importante, o tema de hoje, porque a gente vai falar um pouco sobre o grande conflito. O que está acontecendo? Por que nós estamos aqui? Por que nós estamos passando por essas mazelas? Por que nós estamos passando por esses conflitos? O que está acontecendo com o planeta? Então, dentro da compreensão do estudo de hoje, nós vamos discutir um pouco sobre a origem do grande conflito, sobre a visão cristã que nós temos, sobre a leitura do mundo, sobre o mal, sobre o bem. Então é importante, muito importante, nós considerarmos esse tema do grande conflito, tá bom? Irmão Ayrton, por favor, ore conosco, abra seu microfone e faça a oração com a gente, para a gente, por favor, para a gente começar. Vou apertar de novo aqui. Vai. Isso. Estou em Bodocó, pastor. Boa tarde. Boa tarde. Em Bodocó, está na terra querida. Estou aqui na casa do irmão Romero. Tá legal. Ótimo. E parabéns pelo seu dia, meu querido. Deus te abençoe ricamente, o senhor, sua família e todo o seu ministério, seu honroso ministério, tá? Amém. Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos orar. Soberano Deus, querido Pai, graças te rendemos, Senhor, porque tu é um Deus maravilhoso, um Deus amoroso, um Deus misericordioso, que realmente quer o melhor para cada um de nós. Louvado seja o teu nome, meu Pai. Nesse momento estamos aqui aguardando a unção do teu Espírito para iniciar mais um estudo sobre as crenças fundamentais da tua igreja, e convidamos o professor Espírito Santo que venha de maneira poderosa iluminar o teu servo, nosso pastor Lucas, que ele, enviado por ti, possa mais uma vez trazer maravilhas para cada um de nós, para que possamos aprender realmente o que desejas para cada um de nós. E, sobretudo, à medida que a tua palavra seja pregada, seja explanada, possamos assimilá-la e, sobretudo, possamos colocar em prática em nossas vidas. Permaneça conosco, eu te agradeço, em nome do amor de Jesus. Amém. 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 Obrigado, irmão Ayrton. Muito obrigado. Amigos, vamos então aqui começar com o estudo de hoje, que trata justamente sobre o grande conflito. Eu diria que, se a gente não entender o grande conflito, a gente vai ter muita dificuldade para compreender o comportamento humano, os desafios que os seres humanos têm na vida. Vai ser muito difícil você entender porque passamos o que nós passamos. Ou seja, é impossível você compreender a dinâmica da existência humana no que concerne a sofrimento e a pecado, se você não colocar o tema do grande conflito no centro. Você precisa colocar o tema do grande conflito no centro. Por quê? Porque todo problema que a humanidade tem é fruto desse conflito que, como nós sabemos, não nasceu aqui na Terra. Ele foi transferido aqui para a Terra, mas ele não nasceu aqui na Terra. Então, é importante nós compreendermos isso, tá bom? Então, aqui eu vou compartilhar a tela para a gente começar o estudo de hoje, entendendo um pouco sobre o grande conflito, tá certo? Então, primeira coisa, toda a humanidade está envolvida em uma batalha cósmica entre Cristo e Satanás, entre o bem e o mal. Agora, preste atenção num detalhe aqui que eu quero falar para vocês, tá? Essa batalha entre Cristo e Satanás não é uma batalha com forças iguais. Primeiro ponto, não é. Então, as forças que nós encontramos no grande conflito é uma força infinitamente maior de Deus em relação a Satanás, que é extremamente impotente diante do Deus Todo-Poderoso. Então, você não pode achar, às vezes você vê uma imagem, né? Cristo e o dragão, como se fossem forças iguais. Não são forças iguais. São forças completamente desproporcionais. Ok? Número 1. Número 2.
não é uma batalha de um Deus com outro Deus. Não. É a batalha de Deus com uma criatura. É a batalha do ser infinito com o ser finito. É uma batalha com alguém que nunca perdeu e nunca perderá, com alguém que é um perdedor. Então, entenda que quando nós falamos de grande conflito, você não pode jamais dizer que são forças iguais. Não são forças iguais. Não são forças iguais. São forças desproporcionais, tá? Porque quem está no comando é Deus. Aí você vai entender mais uma coisa. O que é que eu queria dizer? Queria dizer o seguinte, olha, quando você pensa no grande conflito, você também tem que considerar um outro detalhe. Um outro detalhe. A partir do momento em que você olha para o grande conflito e você entende, você vai descobrir que o mundo passa por aquilo que passa pelo grande conflito e pelas consequências do pecado. Então, essa é a nossa cosmovisão como cristão. O que está acontecendo? O que está passando? O que ocorre no mundo? O mundo está inserido, está envolto dentro de um grande conflito. Então, isso atinge o quê, pastor? Isso atinge política, isso atinge ciência, isso atinge ideologias, isso atinge comportamentos, isso atinge relacionamentos, atinge sua família, atinge o seu casamento, atinge seus filhos, atinge seu corpo, atinge sua mente. Então, o grande conflito, ele não alcança parte da nossa vida. O grande conflito, ele alcança praticamente toda a nossa vida. Toda a nossa vida. Então, entenda, o grande conflito, ele mexe com a gente em tudo, praticamente. Em tudo. Tá? Então, primeiro, ele atinge praticamente todas as partes da nossa vida. Número 2, é uma força desproporcional. Número 3, é uma relação entre duas forças em que um lado nunca perde, que é o lado de Deus. Tá certo? Então, quando nós começamos a estudar essa questão do grande conflito à luz do que a Bíblia fala, a gente vai andar nesse mundo de forma muito mais segura. Vocês estão lembrados do verso de Paulo, né? Porque nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, é contra principados e potestades. O problema, muitas vezes, é que a gente quer lutar como se tudo fosse uma questão de comportamento nosso, de atitude, de temperamento, de educação nossa, e não é. Muitas coisas na vida têm uma relação com um grande conflito, você tem que entender isso. Vou dar aqui um exemplo. Você acha que os casais hoje que estão brigando, porque a gente briga, porque a gente é diferente, e por que quando casaram eram iguais? Por que quando noivaram eram iguais? Por que quando namoraram eram iguais? Agora, quando o lar está consolidado, que ele vai crescendo, por que aparece compatibilidade? Por que aparecem tantas diferenças? Eu quero dizer uma coisa para vocês. Nós, pastores, líderes, membros, família, casamentos, nossos relacionamentos com as pessoas, todos nós estamos na mira do inimigo. Não se esqueça disso. Não se esqueça disso. Então, pare de enxergar a vida somente nesse patamar humano, somente nessa visão horizontal. Tudo na vida tem uma explicação, e a nossa explicação, às vezes, é o outro, sou eu, é o comportamento, é o temperamento, é a atitude do outro. Não, nem sempre é assim. Nem sempre é assim. Então, não se esqueça que nós estamos dentro de um grande conflito, e isso afeta muito em tudo que há ao nosso redor, tá certo? Então, continuando, quando nós falamos sobre esse grande conflito, nós temos que entender o seguinte, que se a gente compreender esse grande conflito, onde nós estamos, aí então nós teremos resposta para a pergunta: por que Jesus veio a este planeta? Tá certo? Então, veja bem, se compreendemos essa controvérsia, na qual se encontra envolvido todo o universo, entenderemos a pergunta que é: por que Jesus veio a este planeta? Tá bom? Então, aonde começou o conflito? Aonde começou esse conflito? Abra sua Bíblia, por favor, em Apocalipse, capítulo número 12. Apocalipse, capítulo número 12. Nós já vamos partir aqui
Eu vou ler na versão, essa versão que eu estou com ela aqui na mão, é a versão Nova Almeida, Revista e Atualizada, tá certo? Diz assim, versículo número 7 do capítulo 12. Então estourou uma guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. Também o dragão e os seus anjos lutaram. Dentro da compreensão do livro do Apocalipse, nós entendemos que o dragão aqui é Satanás, tá? É Satanás. E ele luta contra Miguel, que aqui Miguel é Jesus Cristo. Então, é interessante nós descobrirmos o seguinte, em Apocalipse 12, há uma batalha. Aí a gente tem que fazer a seguinte pergunta. O que levou a este conflito? Aonde está a causa desse conflito? Porque ali não descreve um motivo. Ali descreve a consequência do motivo. Então, quando você vai para Ezequiel, no capítulo número 28 de Ezequiel, é interessante nós percebermos aqui uma descrição daquilo que passou no coração do dragão, que era Lúcifer. No capítulo número 28, olha o que diz, versículo 14, que também aqui ele é um comentário adicional daquilo que está em Isaías, capítulo número 14. 28, 14 diz assim, você era um querubim da guarda e foi ungido. Eu o estabeleci. Você permanecia no Monte Santo de Deus e andava no meio das pedras brilhantes, ou seja, esse ser era perfeito. Céu, posição de destaque, presença de Deus. Você era perfeito. Ou seja, havia mácula, não. Havia ódio, não. Havia ciúme, não. Havia inveja, não. Havia pretensões do céu, nenhuma. Era perfeito. E olha o que diz. Desde o dia em que você foi criado, então aqui não é Deus, aqui é criatura. É um ser que saiu das mãos de Deus, perfeito. E olha o que diz mais. Até que um dia achou-se iniquidade em você. Essa iniquidade que se achou em Satanás, você vai ver um detalhe que talvez você nunca tenha estudado isso na vida, mas aqui eu vou passar para você para que você entenda. No capítulo 28, versículo número 16, você vai encontrar aqui uma frase que você vai dizer, o que essa frase está fazendo aqui? Aí você vai entender. Se você ler o livro História da Redenção, escrito por uma escritora americana chamada Ellen G. White, lá ela vai dizer que no céu, Satanás, ele saía de pessoa a pessoa, de anjo a anjo, levantando suspeitas sobre o caráter de Deus. Só que quando você vai, ela diz isso, mas quando você vai para a Bíblia, a pergunta é, onde é que na Bíblia está dizendo isso? Se eu nunca vi na Bíblia isso, que ele saiu de pessoa a pessoa para desconstruir o caráter de Deus, para dizer que Deus não era justo. Onde está isso? Ezequiel 28. Aonde, pastor? Leia a Bíblia comigo agora, capítulo número 28 e versículo número 16. Aqui está a chave. Na multiplicação do seu comércio, você se encheu de violência e pecou. Essa é a frase. Espera aí, mas o que tem a ver essa frase? Na multiplicação do seu comércio. E no céu tem comércio para Satanás fazer? Aqui está se falando do retiro, do comércio dele? Não. Não. A palavra aqui, no hebraico, dá para se traduzir da seguinte maneira. Quando alguém, um comerciante, ele vai oferecer um produto, o que é que ele fala para uma pessoa aceitar o produto dele? Ele faz proposta. E ali começa uma espécie de negociação. E nessa negociação, as pessoas costumam apresentar o quê? Argumentos. Argumentos.
para você defender o produto que você tem e convencer o outro de que o que você está falando está correto e que as pessoas que estão te ouvindo te aceitam o que você está dizendo. Então, aqui, em Ezequiel, capítulo número 28, o que é que está acontecendo? Satanás, no céu, está negociando o caráter de Deus com os anjos. Por isso que aqui se usa o verbo na multiplicação do seu comércio, da sua indução, da sua negociação, da sua proposta. E aí diz que esse anjo, olha que coisa interessante, ele negocia, ele tenta trabalhar o caráter de Deus como Deus não é, e aqui ele diz, você se encheu de violência. Por que violência? Porque Satanás estava atentando contra Deus e contra o seu governo. E quando a criatura se levanta contra Deus e o seu governo, ela está o quê? Pecando. Por isso aqui, olha, na multiplicação dos seus comércios, nas suas negociações, que o ambiente aqui era céu, você convenceu até anjos. Então, quando você vai para Apocalipse, capítulo número 12, que ali você tem os anjos que estão lutando, eles foram convencidos. Porque ninguém luta por coisas que não acreditam. E quem foi que colocou no coração desses anjos que Deus estava errado, que Lúcifer estava certo? Lúcifer. E aí o que ele faz? Ele leva mentira e engano. E aí vem uma coisa. Por isso, ó querubim da guarda, versículo 16. Por isso, ó querubim da guarda, eu o profanei e lancei fora do monte de Deus. Monte de Deus é a presença de Deus na Bíblia. Eu o expulsei do meio das pedras preciosas. Você ficou orgulhoso por causa da sua formosura. Corrompeu sua sabedoria por causa do seu resplendor. Aí agora a pergunta é, vamos lá, vamos pegar de trás para frente, viu, gente? Primeiro, lá em Apocalipse, ele está em um conflito contra Miguel, que é Jesus. Aqui diz que esse conflito, esses anjos que estão lutando contra Miguel e os seus anjos, foi fruto do comércio de Satanás, a negociação de Satanás para desconstruir o caráter de Deus. Mas por que ele fez isso? Aí, então, aqui Ezequiel 28 responde. Por causa dele próprio. Porque você corrompeu sua própria sabedoria e por causa do seu resplendor, por isso eu lancei você por terra e eu o coloquei diante dos reis para que o contemplem. Pela multidão das suas iniquidades, pela injustiça do seu comércio, você profanou seus santuários. Por isso fiz sair do meio de você um fogo que o consumiu e eu reduzi as cinzas sobre a terra aos olhos de todos que o contemplam. É interessante que quando você vai para o relato de Isaías, no capítulo número 14, você também vai encontrar ali em Isaías 14 esse mesmo inimigo, né? Esse mesmo inimigo se levantando. Olha o que diz no capítulo 14, versículo 13 de Isaías. Olha o que Satanás colocou no coração dele. Mas você pensava... Olha o 12, vamos ler o 12, depois eu leio o 13. Veja como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Veja como você foi lançado por terra, você que debilitava as nações. Você pensava. Agora, o que ele pensava? O que estava dentro do coração de Satanás? Que ele então criou esse comércio, que era um tipo de negociação para construir sua imagem e destruir a imagem de Deus. Você pensava, tinha algo aí dentro do seu coração. Eu subirei ao céu e exaltarei o meu trono. Percebam vocês o seguinte, que a criatura não tem trono. Quem tem trono é o Criador, gente. Criatura não tem trono. Quem tem trono é o Criador. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Posso aqui abrir um parênteses aí para quem está com a tela aberta, viu? Que está me vendo, que eu estou com um monte de tela fechada, que está com tela aberta, para me ver aqui. Ó. Vou dizer uma coisa para vocês. Você precisa entender o grande conflito.
e onde ele acontece. Você precisa entender o grande conflito e onde ele acontece. E eu quero dizer uma coisa para vocês, viu? Vamos lá? O grande conflito, além de acontecer no universo, o grande conflito, além de acontecer nesse planeta, o palco principal do grande conflito é o seu coração, viu? É o seu coração. Então, a luta é de quem pertence a quem, perdão, a quem pertence o seu coração. Essa é a luta. Quem é o seu dono? Quem é que domina você? Essa aqui é a essência. Porque, veja bem, olha o que diz no versículo 13 do capítulo 14. Você pensava, subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas. Estão lembrados dos reis magos? Estão lembrados dos reis magos? Mateus capítulo número 2. Mateus capítulo número 2. Estão lembrados? Ok. Quando os magos chegam a Belém, quem é que estava guiando? Eram as estrelas. Quando essa estrela aparece, quem são essas estrelas? São os anjos. Aparece ali para os pastores. Então, aqui, quando você vai, está dizendo que ele vai colocar o seu trono acima das estrelas de Deus. De quem era o trono que estava acima dos anjos? O trono de Deus. E olha o que diz. E me assentarei. Ou seja, Satanás ele não queria só a posição. O que Satanás queria? O governo. Ele não quer só posição, ele quer governo. Porque quando o termo se diz aqui, ó, me assentarei, o que ele está dizendo? Ele vai dizer o seguinte, agora eu vou mostrar para vocês quem está no comando. Escuta uma coisa, Satanás não conseguiu esse comando no céu. Ele não conseguiu esse comando no céu. E aí ele traz ele foi derrotado no céu, foi expulso do céu, aí ele vem para a terra. E quando ele vem para a terra, aonde foi que nasceu o pecado dele? Onde foi que nasceu? De acordo com Isaías capítulo número 14. Aonde nasceu o pecado? Olha o que o texto diz, preste atenção nos detalhes. Bíblia, ó, escute isso, Bíblia é um livro que você tem que ler com lupa e com microscópio, tá? É microscópio e telescópio, sabe? Você tem que ler bem pequenininho, depois é grande. Olha o que diz aqui, ó. Você pensava, capítulo 14, verso 13, você pensava. Alguns outros textos aparecem assim, você dizia no seu coração. Acho que o seu texto vai dizer isso, dizia no seu coração. Por quê? Porque tudo nasceu aonde? Aqui, ó, gente. Tudo nasceu aqui. Eu quero dizer, olha, Deus e o diabo quer isso aqui seu. Tá? Quer isso aqui seu. O conflito, o alvo é aqui, é mente. Tanto Deus quer a sua mente, quanto o diabo também quer a sua mente. Não se esqueça disso. Só que eles querem por motivos completamente diferentes e por valores, quando eu falo de Satanás, valores completamente diferentes. O governo de Deus para conquistar sua mente é o amor. O governo de Satanás para conquistar sua mente é o engano. Não se esqueça disso. Está claro isso para você? Qual é a ferramenta que Deus usa para levar você a entrega a Ele? Ele usa o amor. Qual é a ferramenta principal de Satanás para acabar com sua vida? O engano. Só que Satanás, vamos agora para Gênesis capítulo número 3. Satanás, ele queria ser Deus no céu. Não queria? Está claro isso para você? Está claro isso? Está claro? Ele queria ser Deus no céu. Quando ele vem aqui para a Terra, o que ele quer fazer de cada ser humano? Aquilo que ele não conseguiu fazer no céu, ele quer agora fazer com cada ser humano. Ele conseguiu ser Deus no céu? Não.
e foi expulso. Agora ele vem aqui para a terra e diz, não, mas você pode ser Deus. Você pode ser Deus. Porque quando ele coloca aqui, ele diz o seguinte, vamos ver? Capítulo 3, verso 1. Mas a serpente é mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor tinha feito, disse à mulher, é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu a serpente, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, você não deve comer dele, nem tocar nele, para que não venha morrer. Então, a serpente disse à mulher, é certo que não morrerão. Espera aí um pouco, tá? Olhe para cá, depois eu continuo. Deus disse algo e Satanás disse algo completamente diferente. Escuta uma coisa. Só existem duas vozes no mundo. A voz de Deus e a voz do inimigo. E a voz do inimigo aqui está dizendo o seguinte, não. O que Deus disse não é verdade. Mas o que eu tenho a dizer é verdade. Então, a primeira coisa que Satanás fez com Eva foi aquilo que ele fez no céu com os anjos. Entendeu agora? Quando os anjos, eles compreendiam o caráter de Deus de uma maneira. E viviam à luz dessa revelação. E Satanás tentou fazer justamente isso, e pelo menos um terço entrou nessa onda. O que ele faz aqui na Terra? A mesma coisa. Ele não muda as estratégias. Ele tenta dizer, não, mas Deus não disse isso. E aí é que vem uma coisa, sabe o que é? É que Satanás, ele não está preocupado se você tem Bíblia, ele está preocupado se você entende ou não o que Deus tem falado através da Bíblia. Você acha que o problema hoje é que as pessoas não têm Bíblia, gente? Você acha que o problema é esse hoje? Você tem Bíblia na hora que você quiser. Você tem Bíblia do jeito que você quiser. É Bíblia para marido, é Bíblia para esposa, é Bíblia para menina, é Bíblia para Bíblia rosa, Bíblia branca, Bíblia azul, Bíblia para família, Bíblia para solteiro, Bíblia para tudo que você quiser. O problema é a Bíblia? Não. É a interpretação do texto. Interpretação do texto. Satanás não está nem preocupado se está com Bíblia com todo canto desse mundo. Ele está agora dizendo o seguinte, a Bíblia chegou para todo mundo, agora vamos colocar o seguinte, vamos agora colocar ferramentas para que ele se complique no entendimento do texto que eles têm na mão, para que não entenda quem é Deus. E olha o que diz. É certo, versículo 4, que vocês não morrerão. Versículo 5, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês abrirão. Agora preste atenção na última parte. E você vai se tornar como? Como Deus. Pega aí, ó, uma canetinha e marque só essa frase aqui, ó. Olha, só essa frasezinha aqui, ó. Como Deus. Ezequiel 28, ele queria ser o quê? Como Deus. Isaías 14, verso 13, ele queria ser o quê? Como Deus. E aqui em Gênesis 3, ele quer que Eva se torne o quê? Como Deus. Só que Satanás, como eu disse para vocês, é o mestre do engano, né? A mulher ficou sabendo como Deus, conhecedor do bem e do mal? Não exatamente como Deus. Porque Deus conhece o pecado sem experimentá-lo, e nós conhecemos o pecado morrendo dentro dele. É diferente. Bem diferente. Bem diferente. Deus conhece o pecado como o médico conhece a doença, mas não está doente. Mas não está doente. É bem diferente isso. Bem diferente. E quando Satanás jogou essa semente, jogou a isca, Eva acreditou. Eva acreditou. E naquele momento que ela acredita, os olhos dela se abrem e ela mergulha numa fantasia. E essa fantasia se chama pecado. Cheio de brilhos e de enganos. E aí, então, Eva compartilha o que ela tem com o seu marido. Ela come, e aqui no versículo
Número 6 diz, vendo a mulher que a árvore era boa, para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido e ele comeu. Entenda aqui uma coisa, o conflito atingiu a mente, o corpo, sua relação com Deus e sua relação com o próximo. Ou seja, o conflito agora se instalou aqui no planeta Terra. O domínio era onde, pastor? O domínio era para o quê? Para o coração e para a mente. Escuta uma coisa. Satanás, ele quer dominar nossa mente. E Deus quer conquistar o nosso coração. Satanás quer conquistar nossa mente. Quer que nossa mente se renda a ele. E Deus é aquele que procura entrar no nosso coração. Satanás, a Bíblia diz que ele veio para 3 coisas. Olha qual a atitude de Satanás. Satanás, ele veio para 3 coisas. Ele engana com o propósito de fazer 3 coisas. Quais são elas, pastor? Matar, roubar e destruir. Ele invade tudo. E qual é a proposta de Jesus Cristo? Apocalipse capítulo número 3. Eis que estou à porta e bato. Cristo é educado para salvar. E Satanás, ele é um vilão, que ele entra para matar, roubar e destruir. Continuando aqui na compreensão. Vamos lá. Deixa aqui só. Ok, agora vai. Vamos então aqui continuar. Espera aí. Agora eu vou compartilhar a tela. Então, o texto que eu acabei de ler para vocês, Isaías capítulo 14, 13 e 14, tá? A sedução que ele fez no Éden. E aí, então, o que acontece com o mundo? O mundo se transforma. Por que o mundo se transforma? Porque o coração humano foi transformado. E aí nós vemos Caim assassinando seu irmão, aí a gente vê a violência na raça humana, e aí a gente vê tudo, né? Quais são as consequências que aconteceram para o ser humano? Uma família de 4 pessoas, a princípio, né? O irmão mata o outro. Uma família pequenininha, o irmão mata o outro. Uma família pequena e você vê o marido acusando a esposa. Aí você vê um casal se escondendo atrás da árvore. Que confusão é essa, né? Que confusão foi essa? E é isso que o pecado promove. O pecado, ele promove todo tipo de desarmonia da nossa vida. É isso que o pecado promove. Todo tipo de desarmonia que existe em nossa vida é promovido pelo pecado. Aí agora, a gente compreendendo esse pano de fundo, a gente precisa agora avançar um pouco. No livro de Jó, apresenta a Terra como cenário dessa guerra cósmica entre o universo, ou diante do universo. O pecado rompeu a relação que existe entre Deus e ser humano. Então, veja bem, no grande conflito, o que é que acontece? Nossa relação com o nosso Criador, ela foi não somente abalada, ela foi completamente atingida. Então, a pergunta é o seguinte: se o grande conflito ela afeta todos os aspectos da nossa vida, e isso foi em consequência da separação do homem com Deus, a pergunta é: como pode ser restabelecido tudo isso? Como pode ser restaurado tudo isso? Só existe um meio. O meio é: o ser humano precisa voltar-se para o seu Criador. Enquanto ele não voltar-se para o seu Criador, a gente vai ver, amigos, essa quantidade enorme de desgraças que o mundo está envolvido. Ok? Aí agora nós entramos numa parte que é bem interessante dentro dessa compreensão do grande conflito, que é o seguinte: qual é a questão-chave nessa luta de vida ou morte que acontece no universo? Primeiro, a lei de Deus que reflete o seu caráter. Satanás argumenta que a lei de Deus restringe a liberdade individual. Segundo ele, é impossível obedecer essa lei. Aí então nós temos aquilo que vai ser muito comum no grande conflito. E aí eu quero dizer uma coisa para vocês: não ache estranho você passar por uma coisa que eu vou dizer aqui agora, que infelizmente, às vezes, quase a gente não fala. Quase a gente não fala sobre esse tema que eu vou passar para vocês aqui agora,
Que tema é esse, pastor? Você já imaginou? Eu não sei qual foi a última vez que você ouviu um sermão sobre tentação. Faz tempo que você ouviu um sermão sobre tentação? Quer dizer uma coisa, não importa quem você é. Dentro dessa dinâmica do grande conflito, para que Satanás nos derrube, para que Satanás prevaleça, qual vai ser a estratégia dele? Para cada um de vocês, e para mim também. Qual vai ser a estratégia dele? A tentação. Então ele vai nos tentar. E aí nessa tentação, cada um de nós temos tendências em nossa vida. Talvez aquilo que atinja você não vai me atingir. Talvez aquilo que mexa com um vizinho seu não vai mexer com você. Mas a verdade é o seguinte, não importa quem você é. Não importa se você é jovem, se você é velho. Não importa se você é solteiro ou se você é casado. Não importa se você é pobre, se você é rico. Não importa a sua escolaridade, se você é um doutor, se você é uma pessoa que não estudou muito. Não importa. Não importa a sua cultura, não importa a sua educação. O que acontece é o seguinte, todos nós estamos dentro de um grande conflito. E esse grande conflito é Deus trabalhando com o Espírito Santo para nos levar a se entregar a Ele e Satanás com suas tentações procurando nos levar a distanciar-se de Deus. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Mateus, capítulo número 4. Mateus, capítulo 4. Mateus, capítulo número 4. O que é que nós vamos encontrar aqui? Jesus sendo tentado. Gente, coloca uma coisa, olha, coloca uma coisa no seu coração. Até o final da sua vida, você vai ser tentado. Ok? Tentado. E toda tentação vai trabalhar duas coisas. O que, pastor, que vai trabalhar? Duas coisas. Quais são as duas coisas que a tentação vai trabalhar em minha vida? Número um, a tentação vai trabalhar em sua vida para que você faça aquilo que você deseja. E que alguns dos seus desejos, ele é feitos com base naquilo que está no seu coração. Nem todo desejo que está no seu coração é ruim. Então, por exemplo, olha, quando nós olhamos na palavra de Deus, Tiago diz que nós somos tentados a partir do desejo que há no nosso coração. Então, cada um de nós temos desejos. É verdade que nós temos desejos bons, nobres, puros, é verdade. Mas a verdade que nós temos desejos que não são tão bons, é verdade também. Então, primeiramente, o seguinte, nós vamos ser tentados dentro dos nossos próprios desejos, tá? E nossos desejos egoístas. É isso que Tiago diz, mais ou menos isso que Tiago diz para a gente. Então, a gente vai entender isso, tá bom? Olha só, abra sua Bíblia em Tiago, capítulo número 1, depois a gente volta aqui para Mateus. Tiago, capítulo número 1, versículo número 12. Olha o que diz aqui. Aqui nós temos que ser bastante práticos também nesse estudo, né? Olha o que diz o texto. O texto diz assim, ó, presta atenção. Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, preste atenção nisso, ninguém, ao ser tentado, diz o texto, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não quer ver sua queda.
Deus não quer ver você tropeçando. Deus não quer isso de você. Deus quer que você cresça e amadureça. Agora diz aqui, ao ser tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo não tenta ninguém. Eu não sei qual é a luta que você tem. Eu não sei o que está aí dentro do seu peito, na natureza carnal que todo mundo tem, que está te puxando. Só quero dizer que essa tentação que você tem, não foi Deus que colocou aí dentro de você, ao redor de você. Porque o texto de Tiago está dizendo que Deus a ninguém tenta. E olha o que diz mais. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça quando esta o atrai e o seduz. Então, veja bem. Satanás é um especialista em comportamento humano. O que ele olha? Ele tenta ver no nosso comportamento, fazer leituras dos nossos desejos. Ele não sabe dos nossos desejos, mas às vezes com nossas escolhas nós então expressamos nossos desejos. Aí então, quando nós expressamos ou refletimos esses desejos, aí ele vem com as tentações. Eu não sei quais são as maiores tentações da sua vida, você sabe. Tem pessoas que a maior tentação para ela não tem controle na bebida. Não tem controle na bebida. Não tem controle. É uma pessoa que já se entregou a Deus, mas ainda vive ainda atraída pelo álcool. Não tem controle. Há outras pessoas que não têm controle do fumo. Diz para todo mundo que deixou o cigarro, mas às escondidas fuma. É o desejo que está no coração, é a cobiça que está no coração. Depois, não há pessoas que não tem o problema, não é nem bebida e nem tampouco é com cigarro, é sexo. Não tem controle. Não tem controle. Ou quando não tem controle do sexo, abre para outras alternativas, como masturbação, ou outras alternativas, querer fazer sexo com pessoas do mesmo sexo, ou coisa desse tipo. Ou pornografia, ou coisa desse tipo. Não tem controle. Então, Tiago está dizendo que essa tendência é a cobiça do coração. Há outras pessoas que é importante dizer isso, que glutonaria é pecado. A gente brinca com alguém que faz um prato grande, né? Mas comer demais é pecado. Pessoas que não têm controle do apetite, parece que o tempo todo tem que estar comendo, o tempo todo tem que estar mastigando. E não se controla nisso. E às vezes perde sua saúde porque não tem domínio próprio. Há pessoas que, por sua vez, que não têm controle, sabe com o quê? Não têm controle com o seu comportamento, com as coisas materiais. São pessoas que são avarentas e até usam o nome de Deus para ter mais dinheiro. E aí você entra no evangelho da prosperidade, que nada mais é isso. Você tem que ter dinheiro. Cristãos egoístas, materialistas, e ainda são chamados de cristãos. Isso é avareza. Pessoas que se tornam infiéis em dízimos, em ofertas, porque o que ela quer é dinheiro o tempo todo, o tempo todo. Deus é apenas um trampolim, Deus é apenas um fiador para ter mais dinheiro. O problema ali é a cobiça do coração, porque todo pecado, escute isso, todo pecado é uma espécie de cobiça. Todo pecado é uma espécie de cobiça. É quando nós procuramos satisfazer desejos que não estão de acordo com a vontade de Deus. Aí você tem sexo, você tem glutonaria, você tem bebida, você tem fumo, você tem dinheiro. Há outras pessoas que não sabem viver sem falar da vida alheia, e assim vai. É isso que Tiago está dizendo aqui. Olha o que diz o verso 15. Então, a cobiça, depois de haver concebido, ou seja, o desejo, dá a luz ao pecado. Então, olha qual é a sequência. Vem, então, a cobiça, vem, então, a tentação, e cobiça com tentação pode levar o quê? Ao pecado. Ao pecado. E aí diz, não se engane, meus amados irmãos, que toda boa dádiva, aí agora vamos entrar aqui no que é bom, né?
Não se engane, meus irmãos, que toda boa dádiva e todo bom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não pode existir variação ou sombra de mudança. Ok? Aí a pergunta é, como eu posso, então, pastor, nesse grande conflito que eu passo, que você passa, que nós passamos, como é que a gente pode vencer? Como a gente pode vencer? Vamos lá, então, agora? Eu quero fazer uma pergunta agora, meus amigos. Vamos lá, hora da pergunta, hora da pergunta. Alguém aqui quer vencer? Alguém aqui quer vencer? Hã? Deixa eu ver aqui no rosto aqui agora. Deixa eu ver aqui quem quer vencer. Quem quer ser vencedor? Você quer vencer? Então vamos descobrir agora dentro da Bíblia, nesse grande conflito, nesse meu conflito, como é que eu posso vencer, pastor? Vamos lá. Vamos para Mateus, capítulo número 4. O que me chama a atenção em Mateus é que, em Mateus, Cristo é batizado e já vem a tentação. Será que essa sequência apresentada por Mateus não é um recado para a gente, amigos? Não é um recado para a gente? Aí você pergunta, que recado, pastor? Eu vou dizer aqui agora. Será que Mateus já começar dizendo que Jesus foi batizado, saiu ali do Rio Jordão, já entrou na tentação? É só para dizer o seguinte, quando você se torna um crente, a sua batalha não terminou, ela começou. Aí você tem que entender agora, como é que eu posso ser um cristão maduro? Ao ponto do pecado não me dominar, mas eu sou dominado por Cristo. Vamos lá. Diz assim, versículo de número 2, do capítulo 4. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador aproximou-se e disse, se você é filho de Deus, presta atenção nas palavras. Satanás se aproximou de Jesus e fez um questionamento. Qual era o questionamento? Se ele era ou não filho de Deus. Por que Satanás fez essa pergunta? Aí você agora abra Mateus capítulo 3 e versículo número 17. Mateus 3, 17. Olha o que diz. Quando Jesus foi batizado, olha o que o Pai falou. Eis que uma voz dos céus, aqui é o Pai falando, este é meu filho amado em quem me agrado. Então perceba, o capítulo 3 de Mateus termina com uma declaração, Jesus é filho de Deus. E como é que começa a primeira tentação de Jesus? É Satanás dizendo, você é filho de Deus? Entendeu? E agora? No capítulo 3, Deus está declarando, você é. E no capítulo número 4, Satanás estava fazendo a pergunta, você é? E as tentações que você enfrenta, que eu enfrento, que nós enfrentamos, geralmente é uma tentativa de Satanás para dizer, peraí, você é crente? Você é filho de Deus? Você caminha com Cristo? Enquanto Deus faz uma declaração, Satanás faz uma pergunta. Agora a pergunta é, como nós podemos vencer então as tentações? Vamos lá. Olha o que diz, se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Olha a resposta de Jesus. O ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Primeira regra. Dentro do nosso coração tem cobiça. De todos nós. Essa cobiça é o desejo de fazer coisas que Deus não se agrada. E todo coração é o palco da ação de Deus ou do inimigo. Aí a pergunta é a seguinte. Como é, então, que eu posso me armar contra as tentações? Como eu posso me armar? Vamos para a prática aqui agora, né? Vamos para a prática. Como eu posso estar forte no meu coração? Como? Se o conflito é no coração,
A pergunta é, como eu posso ter o meu coração forte, pastor? Vamos lá. Abra sua Bíblia no Salmo 119. Versículo 11 e 12. Salmo 119, versículo 11 e 12. Diz assim, ó, preste atenção aqui. 11 e 12, diz assim. 119, 11 e 12. Olha o que diz. Guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor. Ensina-me os teus decretos. Ensina-me. Amigos, olha, não dá para resistir à tentação se o conflito está aqui dentro. Aqui dentro tem que ter uma coisa. Sabe o que é? A palavra de Deus. O que faz calar e dominar muitas vezes os nossos desejos é a palavra de Deus. O que é que Jesus Cristo diz? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A pergunta é, a palavra que sai da boca de Deus, qual é o destino dela? Se você pega aqui Mateus capítulo 4, dizendo que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, qual é o destino da palavra de Deus? O destino da palavra de Deus é o seu coração, porque o salmista está dizendo que eu guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E aí vem o seguinte, olha, tudo bem, você pode pegar a Bíblia e colocar do lado do seu travesseiro, quando você vai dormir, fechada. Tudo bem que você pode pegar ali uma vela e colocar do lado para ficar bonita ali a Bíblia do lado, ou um abajur, tudo bem. Só quero dizer o seguinte, lugar de Bíblia é sabe aonde? Lugar de Bíblia não é na prateleira, lugar de Bíblia não é perto da cama, lugar de Bíblia é, acima de tudo, dentro do coração da gente. Esse é o destino da palavra de Deus. Bíblia é para ficar aqui, ó. Então você precisa ser um homem, ser uma mulher que decora. Ah, a gente parece que a gente não gosta de falar nisso, né? Não, está decorando, é para decorar mesmo. Usa o termo que você quiser. Só que existe uma coisa. Aquilo que sai da boca de Deus tem que ter destino. Qual é o destino do que sai da boca de Deus? O seu coração. Escuta isso. Quanto mais tempo você tiver lendo a Bíblia, ouvindo a voz de Deus, memorizando a palavra, você vai ter mais forças em Cristo Jesus para dizer aquilo que Cristo disse. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, exercite isso. Você precisa exercitar essa coisa em sua vida, esses princípios em sua vida. E que princípio é esse, pastor? O princípio, sabe qual é? É da palavra de Deus em nossa vida. Você sabe o que aqui diz Hebreus capítulo 4? Olha o que diz aqui, Hebreus capítulo 4. Abra sua Bíblia, Hebreus 4. O que a Bíblia faz quando entra em nosso coração? Hebreus 4 e versículo de número 12. Olha o que o texto diz. Qual é o efeito que a palavra de Deus faz em nosso coração? Qual é o efeito? O que ela produz? E aqui diz, olha, porque a palavra de Deus é viva. É viva. Gente, pega aí um marcadorzinho de texto, tá? E coloca aí, ó. A palavra de Deus é o quê? Número 1, ela é viva. Então, escuta a frase. Olha a frase para Twitter aí, meu irmão. Escuta a frase. Escuta a frase. Não existe crente vivo se a palavra de Deus não estiver nele. É impossível. Agora, aonde a palavra de Deus está presente, aonde a palavra viva de Deus estiver presente, não haverá crente morto. Porque a palavra é viva. Segunda coisa, ela é eficaz. Ou seja, quando ela é colocada em prática, ela funciona. Depois, ela é capaz de cortar, como uma espada de 2 gumes. Ela penetra
ela vai fundo. Se a tentação e a cobiça vai fundo, a palavra de Deus é capaz de ir mais fundo do que os nossos desejos pecaminosos. É isso que está escrito. Apta para julgar os pensamentos. O que eu estou pensando? O que eu estou querendo? O que eu estou desejando? O que eu estou alimentando? Me diz aqui, Senhor, com tua palavra. E diz mais, é até as intenções, os propósitos do coração. Em nome de Cristo, tenha um compromisso com a palavra de Cristo em sua vida. Você não pode começar o dia correndo. Você não pode achar o seguinte, não, hoje eu não vou ler Bíblia, não. Todas as vezes que a gente deixa de ler Bíblia, a gente abre mais espaço para as tentações. A gente abre mais espaços para as tentações. Aonde a palavra de Deus estiver ausente, haverá mais espaço para as tentações. É por isso que você precisa ser um homem e mulher de Bíblia. Você não pode ficar se perdendo. Há um versículo, a passagem, qualquer coisa que você está se perdendo, você faz um ciclo de oração, né? A gente vai para uma reunião de oração, aí está todo mundo lá, né? Irmão, qual é o versículo? Aí alguém diz assim, não, o Senhor é meu pastor. Aí se o ciclo de oração for muito grande, coitado do último, porque ele não sabe nem o que vai dizer. Porque parece que não tem o que dizer. Aí eu posso dizer esse versículo aqui, aí depois outros dizem, sim, graças a Deus, Jesus chorou. Jesus chorou. Que é isso, gente? A gente não pode minimizar tanto a palavra de Deus. Ou é Jesus chorou, ou é Jesus é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. A Bíblia está abundante de tanta coisa boa e a gente reduz. Aí, às vezes, a gente entende de séries de Netflix, a gente sabe muito bem o que está acontecendo na política, mas quando é para versículo bíblico, não tem muita coisa. Em nome de Jesus, que a palavra de Deus abunde em seu coração, viu? Isso só depende de você. Então, por favor, guarde o teu coração com a palavra de Deus. Estude, leia, medita, cante, louve, mas parta para compreender os versículos bíblicos. Gente, olha, a palavra de Deus ela tem que ser abundante no nosso coração. Abundante. Você acredita nisso? Tem um texto na Bíblia, deixa eu ver se eu encontro aqui. Paulo dá um recado para os crentes. E ele diz, se eu não me engano, em Romanos, né, que para Timóteo também, 1 Timóteo, ele fala várias vezes a palavra Timóteo, tem que entender a palavra Timóteo. E aí, para isso, você tem que gastar tempo para a palavra. E, por favor, gaste tempo com a palavra. O tempo aqui está voando hoje, viu, gente? Então, vamos aqui adiantar mais rápido agora, tá? Segunda coisa, vamos aprender com Cristo. Segunda coisa, capítulo 4, versículo 5. Diz assim, então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo, porque o templo tinha algumas torres, alguns lugares mais altos, ele colocou ele lá. Espera aí, vem cá, olha aqui para mim, aqui, ó, olha aqui para mim, olha aqui para mim. Satanás colocou Jesus aonde? No pináculo de quê? Do templo. Espera aí, no pináculo do templo? Onde era que a glória de Deus era manifesta? No templo. O povo ia adorar onde? No templo. E aí vem uma coisa, ó, escute isso. Você entra na igreja e até na igreja você vai ser tentado, viu? Até na igreja você é tentado, pastor. Tem crente que diz o seguinte, não, eu vou tentar porque eu vou para uma festa, eu vou para uma balada, eu vou para o cinema, seja lá o que for, eu vou ser tentado lá. Não, amigo, até na igreja você é tentado. Dentro da igreja eu posso ser tentado, pastor? Pode. Satanás pegou Jesus Cristo e colocou no pináculo do templo. Então, amigos, olha, guardar o coração, você tem que guardar em qualquer lugar, até na igreja. Tá certo? Porque às vezes você pode até mesmo fazer amizade com pessoas dentro da igreja e essas amizades levarem a alguns relacionamentos que não é devido entre um homem e uma mulher. Tá certo? Ou até mesmo outras situações da vida dentro da igreja, em que eu posso ou ser um instrumento para tentar outras pessoas, ou ser tentado dentro dela.
Então, não esqueça de uma coisa, até na igreja você pode ser tentado. E não importa quem você é, se você é pastor, se você... eu estou falando hoje para algum ancião, eu estou falando para algum líder de igreja, então não pense, eu estou na igreja, eu sou líder, estou indo, está tudo bem. Não. Em qualquer lugar você pode ser tentado. Se Jesus foi tentado, inclusive no pináculo do templo, ok? Agora, nessa tentação, pastor, qual é o que nós podemos aprender? Olha o que Satanás diz. Se você é o filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito. Qual é agora a tentativa de Satanás? A tentativa de Satanás é o seguinte, é usar a Bíblia. E aqui vem uma coisa, tá? Aqui vem uma coisa, ó, presta atenção nisso. Algumas pessoas pensam o seguinte, não, usou a Bíblia, está tudo resolvido. Usou a Bíblia, pastor? Está tudo resolvido. Não tem problema nenhum. Falou o nome de Jesus, amém, irmão. Olha, não importa aí aonde esteja falando, não, viu? O que importa é falar de Jesus. Então, falou de Jesus, está tudo bem. Está tudo bem. Então, falou de Jesus, está tudo bem. Eu quero saber se o que está falando de Jesus está de acordo com o que está escrito. Porque Satanás usou Bíblia. Você já parou nisso? Ó, presta atenção nisso. Satanás usou o que, pastor? Usou Bíblia. Usou a Bíblia, sim, usou a Bíblia. E ele disse, aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e eles te sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma coisa. Presta atenção nisso. Isso quer dizer que eu, como crente, eu posso fazer tudo em nome de Deus e vai dar certo? É isso? Satanás diz, se você pular, os anjos vão cuidar de você, porque está escrito. Você pula e os anjos guardam. Escuta uma coisa, nem tudo em nome de Deus vai dar certo. Posso repetir isso para você? Nem tudo em nome de Deus é para dar certo. Deus, ele não vai agir em nossa vida com base em tudo que eu quero na minha vida, eu vou colocar o nome de Deus. Aí vai dar certo. Não. Você tem que perguntar-se uma coisa. Deus, esses são os meus desejos, mas é o teu desejo? Deus, ele não vive, entenda bem uma coisa, embora a Bíblia diz assim, ó, agrada-te do Senhor, ele satisfará o desejo do seu coração. Só que o seu coração tem que, em primeiro lugar, agradar-se do Senhor. A Bíblia não diz assim, ó, e Deus agradará, e Deus satisfará teu coração. Não. Quando a Bíblia diz assim, agrada-te, conheça o coração de Deus, conheça a vontade de Deus. Aí, se o que você pedir estiver de acordo com o agrado de Deus, vai dar tudo certo. Então, não pense que tudo vai dar certo, em nome de Jesus, que não vai dar certo. Vai dar certo aquilo que Deus quer que dê certo. E é por isso que eu vou dizer uma coisa. Deus permitiu que muita gente descansasse porque foi vontade dele, porque não existe, vírus não é mais poderoso do que Deus. E muitas pessoas que estavam ao pé para descansar, Deus disse, não, eu quero de volta. A palavra final é de Deus. E Jesus Cristo disse, sabe o quê? Está também escrito. E Jesus só deu a resposta à altura porque sabia o que estava falando. E aí ele diz, não põe à prova o Senhor, seu Deus. Não põe à prova. Não fique exigindo coisas para Deus como se Deus fosse seu servo. Não fique dando ordem a Deus. Não fique falando para Deus como se você estivesse falando para qualquer pessoa. Senhor, eu te ordeno. Senhor, eu determino. Que conversa é essa? De ordeno e determino? Que conversa é essa? Onde é que está isso na Bíblia? Como é que alguém abre a boca para dizer para Deus, eu determino, quando Jesus Cristo disse, Pai, não seja como eu quero, mas sim como tu queres? Que negócio é esse de determino? Toda pessoa que ora, toda pessoa que crê, toda pessoa que tem fé, tem que ser submissa. Submissa. Tem que se entregar, tem que dizer, Pai, é como o Senhor quer, como o Senhor deseja. Aqui estão os meus pedidos, mas a palavra final é tua. A palavra final tem que ser de Deus, não sua.
Nada de conversa de determino. Nada de conversa eu ordeno. Nada de conversa que tem que ser assim. Não. É como ele decidir. Tem muita gente provando em nome de Deus, usando a Bíblia de forma errada, equivocada, atrapalhada. E o pior, tem muita gente acreditando nisso. Isso é que é o pior. Vamos para a Bíblia. A Bíblia está dizendo aqui, não ponha à prova o Senhor. Não ponha à prova. Deus ele vai dizer sim. Deus vai dizer não. Deus vai dizer espere. Eu quero dizer uma coisa para você. É mais difícil ter uma fé que espera Deus operar quando Ele quer do que a fé que existe que seja feita agora. Porque não está no nosso controle, está no controle dele. Terceira coisa para superar a tentação na vida. O diabo levou Jesus a um monte muito alto, mostrou todos os reinos do mundo e a glória dele e disse, tudo isso te darei se prostrado você me adorar. Vamos agora aqui, presta atenção. Nós não vivemos se adorar ninguém. Nós não vivemos. Há pessoas que adoram a elas mesmas, há pessoas que adoram outro, há pessoas que adoram carros, há pessoas que adoram posição, há pessoas que adoram os currículos da vida, as conquistas da vida, o time de futebol, e assim vai. Nós não vivemos sem adorar. Nós não vivemos sem adorar. E Satanás diz o seguinte, olha, está aqui todos os reinos, se você me adorar, eu vou te dar. Espera aí. De quem eram esses reinos? Era de Cristo. O que Satanás queria? Queria dar glória para Cristo sem cruz. Queria dar glória para Cristo. Tudo isso aqui já era de Cristo, porque Satanás ele veio como usurpador de Adão. Já era de Cristo. Não era de Satanás, era de Cristo. E aí vem uma coisa, sabe? Não existe, às vezes, caminho fácil, gente. O que existe é caminho de lutas e de dependência de Deus. A gente precisa colocar Deus em primeiro lugar. A lição dessa semana foi fantástica. É a Deus que nós temos que adorar. Adorar a Deus não como aquele que nos serve. Adorar a Deus não como aquilo que... O que eu vou ganhar? Adorar a Deus sabendo de uma coisa, você precisa abrir mão de alguma coisa. Viver o padrão que ele tem para você. E às vezes não é fácil. Não é fácil. Satanás sempre vai mostrar um caminho mais curto, mais leve, mais suave. Sempre. Satanás é cheio de atalhos, né? Mas só Jesus é o caminho. Só Jesus é o caminho. E aqui Jesus ele diz para Satanás, vai embora, Satanás. Vai embora. Quando você for tentado, não tenha medo de seguir as mesmas palavras de Cristo, porque ninguém aqui é melhor do que Cristo, viu? Então, se ele foi tentado, você é tentado. E se ele foi tentado e as respostas foram a Bíblia, você vai ser tentado, a resposta tem que ser Bíblia. E o que Cristo diz? Duas coisas. Ele diz, Satanás, vai embora. Em alguns momentos, você tem que dizer como Cristo em sua vida, Satanás, vai embora. Porque quem quer destruir sua vida, seu casamento, seu relacionamento com Deus, suas amizades, é Satanás. Você tem que mandar embora. E mandar embora e acabou? Não. Olha a resposta de Cristo. Adore o Senhor, seu Deus, e preste culto somente a Ele. Quanto mais você for um adorador, mais você vai resistir a Satanás. Um adorador de Cristo. Desculpa aí pelo tempo, a gente já passou, e eu vou concluir agora. Na primeira tentação de Cristo, era a falta de confiança em Deus. A segunda, a independência. E a terceira, a extrema dependência. E a quarta,
Perdão, a terceira seria a antecipação do reino sem a cruz. Quando nós olhamos para a experiência de Cristo, a controvérsia cósmica alcançou o quê? Cristo pendurado numa cruz. O amor e a fiel obediência demonstrados por Cristo na cruz ante a crueldade de Satanás derrubaram sua oposição, assegurando assim a derrota final. Atualmente, a controvérsia que nós temos hoje não envolve somente a lei, mas a palavra, como eu disse para vocês até aqui. Por isso que Jesus Cristo diz, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E aqui vem uma pergunta bem interessante, que é a mais crucial de todas as perguntas, é a mesma que Jesus Cristo fez. O que vocês dizem sobre mim? Diz Jesus. E vós, quem dizeis que eu sou? Quem eu sou para você? Cristo e seu amor são o centro das doutrinas bíblicas e o foco das Escrituras. E aí nós concluímos dizendo que a doutrina do grande conflito revela a tremenda batalha que afeta a todas as pessoas nascidas neste mundo, ou seja, uma realidade que alcança todos os cantos desse universo. E Paulo diz que nós não temos que lutar contra a carne e contra o sangue, mas contra os principados e potestades, Efésios 6, versículo 12. E aí eu queria concluir dizendo para vocês o seguinte, amigos, que o interesse de Cristo pelo mundo não terminou na cruz. O Espírito Santo, os anjos, todos trabalham em favor do ser humano. Ele está trabalhando agora para você. E aí em Cristo é que nós temos vitória assegurada. Eu não sei quais são as lutas que você enfrenta aí dentro da sua casa. Eu não sei quais são as lutas que você enfrenta no trabalho, na escola, na universidade, ou as lutas que você enfrenta dentro do seu peito. Mas eu só quero dizer uma coisa, que Jesus Cristo conhece muito bem sua natureza. Ele sabe muito bem o que você passa. Ele sabe muito bem o que há dentro do seu coração. E ele está dizendo para você, vá pela palavra, dependa de mim. Tudo o que você precisar para ter uma vida feliz e vitoriosa, eu posso dar a você. E aqui eu quero dizer uma coisa para você, olha. Você pode ter na sua vida várias evidências, talvez evidências acumuladas, e dizer o seguinte, pastor, eu nunca vou vencer isso aqui na minha vida, pastor. Eu não vou vencer nunca isso aqui. Ou fumo, ou álcool, ou droga, ou prostituição, ou pornografia, ou avareza. Eu nunca vou vencer isso aqui. Eu quero dizer o seguinte, olha. Persevere. Mas eu não tenho forças não, pastor. Persevere. Pastor, mas eu quero desistir. Persevere. Pastor, minha vida só Deus sabe como ela é. Persevere. Não, mas eu vou desistir, eu vou me entregar porque eu estou sendo hipócrita. Nada disso. Ó. Esqueça isso. Persevere. Pastor, a vida aqui desse outro lado do que eu estou passando, só Deus sabe. Eu já prometi, já caí. Você está num grande conflito. Amigo, você está num grande conflito. Você sabe por que Deus trabalha por você? Sabe por quê? Porque Ele não desiste de você. Se Deus que te conhece não desiste, por que você vai desistir? Por que você vai entregar os pontos? E em nome de Cristo, pare de olhar que o problema do seu marido, que ele não vai para a igreja porque ele bebe. Não é porque ele bebe, não. Não é porque ele bebe. É porque ele está num grande conflito. Ah, porque meu filho saiu da igreja porque foi para a universidade e mudou a cabeça. Não, não, não. É porque ele está dentro de um grande conflito. Ah, pastor, mas eu fui machucado na vida, machucado, não consigo perdoar. É porque você está dentro de um grande conflito. E na luta, no grande conflito, você tem que ter 3 armas. A primeira delas, você tem que se render a Cristo. Você tem que entregar tudo que há dentro de você a Cristo. Você tem que falar para Cristo o que está dentro do seu coração. Pastor, mas
Eu tenho nojo de mim mesmo, pastor, eu não me aceito, eu não gosto, quando eu me olho diante do espelho, eu não sei nem me encarar. Não tem problema, fala para Cristo. A primeira coisa que você tem que se render. A segunda coisa que você tem que perseverar. Não sei quantas vezes você já caiu, quantas vezes você já cedeu, mas persevere. Persevere. A cruz não é um quadro que é só para te impressionar. A cruz de Cristo, o sacrifício de Cristo, é para que você acredite que você pode vencer. Primeiro, se entregue. Segundo, persevere. E a terceira coisa, acredite nas promessas de Deus. Não fique fazendo promessa para Deus. Deus, Ele não espera nenhuma promessa sua. Agora, você deve esperar as promessas de Deus em sua vida. Não é você que faz promessas para Ele. É Ele que faz promessas para você. Que Deus te fortaleça, que Deus te anime e que no grande conflito olhe para as pessoas, olhe para você, olhe para Deus, tudo no contexto do grande conflito. Porque se você entender isso, você vai ter uma vida melhor. Quando você enterrar um ente querido, saiba que ali é o grande conflito. Quando você estiver envolvido com o mundo em uma praga, nós estamos em um grande conflito. Quando você vê casais se separando, nós estamos em um grande conflito. Quando você vê pessoas tirando a própria vida, nós estamos dentro de um grande conflito. E qual é a solução para isso, pastor? É segurar de novo nas mãos de Deus. Porque Ele consegue colocar cada coisa em seu devido lugar. Você não consegue. A vida é um quebra-cabeça complexo, que somente Deus sabe onde cada coisa se encaixa. Vou repetir. A vida é um quebra-cabeça complexo, que somente Deus sabe onde cada coisa se encaixa. Que Deus te abençoe, viu? E que Cristo te dê a paz hoje, a paz e a graça. Você crê nisso, irmão? Diga aí. Eu creio, pastor. Amém. Glória a Deus. Eu creio, pastor. Eu creio nisso. Eu creio que Cristo é meu salvador, é meu amigo, está aqui do meu lado, conhece minhas dores, meus dramas, minhas lutas, mas não desiste de mim. Ele sabe quando eu choro, Ele sabe as dores, as dúvidas, os medos que eu tenho no meu coração, mas não desiste de mim. Amém. Feche os olhos e vamos falar com Deus. Bom Deus, obrigado por essa tarde. Eu não sei quais são os conflitos que cada um dos seus filhinhos estão passando na vida, mas sei que em Cristo a gente pode vencer. Toma conta do nosso coração, Ele é teu, da nossa mente, Ele é tua, e nos faz, ó Deus, caminhar sempre, nos entregando, número 1, perseverando, número 2, e acreditando em suas promessas para vencer as tentações da vida. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus. Amém. Amém. É isso aí. Tem alguma pergunta? Tem aqui o nome Surama. Pode abrir aqui o seu som, por favor. Faz-me da compreensão da força do seu grande amor. Satã vive sempre acusando-me, mas sei quem é meu Salvador. Agora nenhuma condenação. Estou sob o sangue de Deus. Estou sob o sangue de Deus. Cobriu meus pecados na cruz. Pela graça do céu, santo e justo serei. Estou sob
pecados na cruz. Pela graça do céu, santo e justo serei. Estou sob o sangue de Deus, salvo e seguro do plano do mal. Suas ciladas não vão me afastar. Estou sob o sangue de Deus, estou sob o sangue de Deus. Cobriu meus pecados na cruz. Pela graça do céu, santo e justo serei. Estou sob o sangue de Deus, salvo e seguro do plano do mal. Suas ciladas não vão me afastar. Estou sob o sangue de Deus, estou sob o sangue